Top 5 equipamentos de audiovisual que eu utilizei durante toda a minha carreira e são essenciais se você quer ser um filmmaker de sucesso. Antes da gente começar o vídeo, eu queria agradecer todo mundo que acompanha o nosso canal aqui, que faz os comentários, que curte e principalmente para todo mundo que já se inscreveu aqui no canal. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso querido canal, por favor, se inscreva no canal. Eu peço com muito... Muito o que, Alan? Carinho. Eu peço com muito carinho e também com muita vontade que você se inscreva, para você só clicar, não custa nada aqui embaixo e ajuda demais a gente, tá bom? Bora pro vídeo. Como vocês sabem, o audiovisual é feito sobre equipamentos e pessoas. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre equipamentos, porque sim, eles são essenciais para que você consiga entregar um bom resultado. Claro, equipamento não é tudo, não define se você vai ser um bom ou mau profissional, mas depois que você atinge uma certa maturidade na profissão, ele faz sim muita diferença. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre 5 equipamentos que são essenciais para você ter no seu arsenal. E eu também vou contar um pouco da história, como que eu comecei com esses equipamentos, equipamentos bons que eu comprei, equipamentos ruins que eu comprei, todo tipo de experiência que eu tive ao longo desses 8 anos com audiovisual. Então eu vou listar aqui esses 5 equipamentos, então já pega papel e caneta para você anotar o que for relevante para você. Vamos começar então aqui com o drone. O drone é um equipamento que mora no meu coração porque foi com ele que eu comecei no audiovisual. Eu comecei com um Phantom 4. Naquela época o drone era completamente diferente do que a gente está acostumado hoje. Ele vinha numa caixa de isopor que parecia que tinha cerveja dentro. Eu acabei comprando ele nos Estados Unidos e eu fiz essa importação de maneira 100% irregular aqui para o nosso país, tanto que depois esse drone ele foi apreendido. Então aqui já vai o meu primeiro conselho para você quando você for comprar o seu equipamento e se você tem a ideia de viajar com ele ou se você vai passar por alguma fiscalização da Polícia Federal, saiba que você corre o risco de perder o seu equipamento. E o motivo da perca do meu equipamento foi falta de nota fiscal. Eu realmente comprei lá fora, vim aqui de maneira irregular, sofri a penalidade e a penalidade foi o perdimento. Mas eu aprendi muito com aquele drone, foi o drone que começou essa empresa, que gerou tudo isso que vocês estão vendo aqui, e eu sou muito grato a ele. E ele também me fez aprender lições importantes. Por quê? Aquele drone, ele vinha numa caixa que era grande pra caramba, e aí eu já comecei a notar os problemas da logística do audiovisual, porque a gente sempre tem que estar indo de um lado para o outro, entrando em carro, sendo buscado por cliente, às vezes pegando ônibus, então quanto mais volume você tiver que carregar durante uma diária de gravação é pior, você vai ficar mais cansado, é risco de você acabar perdendo alguma coisa enfim, todos os pontos negativos de você ter uma série de tralhas aí para ficar carregando, né? Então é algo que eu também presto muita atenção em relação ao peso dos equipamentos e o volume que eles vão ocupar dentro da minha mala. Por isso, hoje a gente utiliza aqui um Mini 3 Pro, tá certo? Não é o último drone do mercado, mas para ser bem sincero com vocês, de uns tempos para cá a gente vem tendo apenas pequenas mudanças. Eu acho que depois do Mini 3, onde eles colocaram a opção de você virar a câmera na vertical apenas apertando o botão traseiro, depois que aconteceu aquilo, pô, é coisa pequena que vai mudando, sabe? Eles vão melhorar um pouco a imagem, o drone vai ter mais sensores, mas, para ser bem sincero, não vale o investimento. Então, se, por exemplo, eu que tenho um Mini 3 Pro, não compensaria eu comprar o 4 ou o 5 quando lançassem, porque eu realmente gosto de tirar o máximo do equipamento, então uma outra dica que eu deixo para vocês aqui é, sim, escolham por equipamentos usados. Se você tiver a oportunidade de comprar um equipamento usado, compre. Não fique pensando, mas ele vai ser um equipamento que já vai estar estragado, defasado. É claro, presta atenção, não vai comprar de qualquer Zé Camerazinha aí na esquina, né? Não vai comprar do perigo, mas comprando equipamentos usados, você consegue economizar bastante e fazer o seu equipamento se pagar mais rápido, tá certo? Então o drone é sim um equipamento essencial pra gente, sempre foi. E uma coisa muito importante que você tem que prestar atenção no seu drone é que o seu drone, ele também aceita, se você tiver um Mini 3 Pro ou a maioria dos drones DJI aceitam, é um filtro ND. Então, isso aqui você tem que comprar à parte, ele não vem com o drone. E o filtro ND, bom, se você ainda não sabe o que é um filtro ND, eu posso fazer um vídeo explicando sobre
por que eles são tão importantes, mas isso aqui é como se fosse um óculos escuro para a sua câmera. Então, em dias ensolarados, que é quando a gente usa o drone, é essencial que a gente coloque um filtro ND na câmera do drone para a gente conseguir manter a exposição da câmera corretamente, para eu não precisar subir demais o meu shutter e ter algum tipo de anomalia no motion blur, tá certo? E quando a gente compra o ND, ele vem com algumas graduações, na verdade, né? Então a gente tem o 8, o 16, o 32 e o 64. E isso vai depender do dia e da insolação que estiver fazendo. Então, se tiver muito sol, você vai ter que usar um 64, se você tiver menos sol, você vai usar um 32. E várias vezes eu tenho que levantar o drone, ver como é que tá, e às vezes eu acabo baixando ele, acabo trocando, mas faz toda a diferença, porque eu consigo deixar a minha exposição perfeita e ajuda muito depois no meu color grading também, tá certo? Então, utilizem filtros ND no drone que vai transformar as imagens finais de vocês, tá bom? E o segundo item que eu vou falar para vocês aqui é um microfone de lapela. Eu já passei muito sufoco com microfone de lapela porque antigamente a gente não tinha essa infinidade de opções que a gente tem no mercado hoje. O que eu não recomendo de jeito nenhum são aqueles microfones pretinhos, pequenos de R$100. Eu ainda vou eu vou comprar esse microfone e vou fazer um vídeo amarrando uma bombinha e estourando aquela merda. Porque é isso que ele faz com o seu áudio, ele estoura seu áudio. Então eu vou comprar aquilo ali e vou fazer um Reels. Então se você quer ver eu estourando esse microfone, se inscreve no canal. Tá, mas brincadeiras à parte, o microfone de lapela ele é essencial para você fazer captações de áudio. E os microfones de lapela sem fio entraram na minha vida a partir dos modelos da Boya. Eu vou colocar aqui na tela para vocês qual era o modelo que eu usava e eu não recomendo este modelo da Boya. O que aconteceu depois de um tempo era que ele começava a picotar durante a gravação. Então eu tinha durante a gravação e isso é inaceitável. Passei pelos modelos DJI Lark 150 Duo, que ali eles transformaram o áudio da minha produtora. Eram microfones muito bons, de excelente qualidade, só que eu notei que eles tinham um prazo de validade, porque depois de 1 ano e meio, 2 anos, eles simplesmente começaram a falhar, não carregavam mais, e isso é um problema que você também vai notar nos equipamentos que você for utilizar. Tenha em mente que nenhum equipamento vai durar para sempre. Nenhum não. As lentes que você utilizar, provavelmente, se você cuidar bem delas, elas vão durar para sempre. Câmeras também duram muito, mas equipamentos, por exemplo, que tem partes móveis ou que tem bateria, principalmente equipamentos com bateria. As baterias, elas não duram para sempre. Elas vão dar problema, elas vão estufar e você vai ter que comprar bateria nova, tá bom? Mas voltando ao assunto aqui dos microfones, depois daqueles microfones da Holyland, o Lark 150 Duo, eu resolvi investir no microfone da DJI, porque é uma marca que, bom, a gente já confia pra caramba, então eu resolvi investir, não foi barato, também foi na casa dos seus R$2.500, o microfone DJI Mic 1, que inclusive é esse que eu estou usando para gravar o vídeo agora. Então você já pode ter aí já pode tirar o seu julgamento a partir da qualidade de áudio desse vídeo. E por que eu gosto tanto desse microfone aqui da DJI? O principal motivo que me faz amar ele e manter no meu arsenal até hoje é o fato de que ele também possui um sistema interno de gravação. Então esse mesmo áudio que está sendo transmitido sem fio para minha câmera, através do receptor, ele também está sendo gravado internamente aqui dentro. E o que isso significa? Se der algum problema na recepção, se acabar a bateria ali do receptor, se tiver alguma interferência, ou se você simplesmente esquecer o receptor, você consegue ainda utilizar esse microfone aqui e ele tem uma... Ó, o Alan vai dar um foco aqui, ó, a gente tem outro, e ele tem aqui uma porta USB-C, onde você conecta ela no computador e você consegue extrair os arquivos de áudio. Isso é fundamental. E também é importante quando você precisar fazer alguma gravação a muita distância. Claro, na propaganda é tudo lindo, eles falam que funciona a 200 metros, mas a gente sabe como é que é na vida real, né? Só que se ele gravar internamente dentro do próprio equipamento, você não tem esse problema. Então, quando eu escolho o microfone, hoje em dia, a gente comprou mais microfones da DJI, a gente comprou o DJI Mic 2, e eu prezo sempre por escolher um modelo que ele vai ter essa característica de gravar internamente dentro dele. E tem muitos microfones, que são aqueles de bolachinha que a gente vê hoje em dia, que eles não têm essa função. São microfones muito bons sim, mas eu opto por escolher esse microfone aqui por ter essa carta coringa que já me salvou muitas vezes, tá bom?
E agora a gente vai para o item número 3, que é o nosso sistema de estabilização, os gimbals. Quando que eu notei que a estabilização era fundamental? Quando eu ia para edição e via que o meu material era uma merda, que eu não conseguia segurar a câmera de maneira estável. E pelo mais que eu tentasse andar com ela de estável, ficava horrível. Então aí eu comecei a prestar mais atenção em como eu estabilizava os meus vídeos. E o seu equipamento de estabilização, ele é essencial para você fazer imagens sem tremer, né? Então, a maioria das pessoas consegue fazer uma imagem bonita, bem estabilizada, só com esse equipamento aqui. E o que eu vou dizer para vocês prestarem atenção quando vocês forem escolher o seu gimbal? Eu já tive alguns gimbals, eu tive o Ronin S, o Ronin SC, tive o Webuild, tive RS2, RS3, esse aqui é o RS4, e você dificilmente vai ter problema com a bateria dele dura bastante, mas você vai ter problema sim em relação a peso, dependendo do equipamento que você for colocar em cima do gimbal. Então, a partir do momento que você começa a colocar câmeras mais pesadas e principalmente lentes mais pesadas, o seu gimbal pode começar a se peidar. E também você tem que prestar atenção no tamanho da lente que você vai utilizar. E principalmente também se você vai utilizar algum tipo de adaptador na sua câmera com a sua lente, porque aquilo vai acabar aumentando ainda mais a distância e aquilo vai gerar um momento no seu gimbal que vai deixar ele mais pesado e vai forçar ainda mais os seus motores. Tá certo? E um outro ponto que eu preciso falar para vocês é prestar atenção na orientação que você vai gravar. Se você vai gravar na horizontal, a maioria dos gimbals eles são feitos para gravar na horizontal, mas hoje em dia com o Reels e todas as publicações que a gente tem que fazer na vertical, gravação na vertical ela é quase fundamental. E o que acontece? A maioria desses gimbals eles não foram feitos para você filmar na vertical. Você acaba mudando completamente aqui o centro de gravidade. Vamos falar aqui da linha Ronin, que é a topo de linha, mas é claro, eu também tive o Webuild, tem marcas como Scorp C, que também são muito boas, mas eu vou colocar aqui como referência a DJI, tá certo? A DJI, obrigado, Alan. A DJI, ela começou a fazer bons gimbals e excelentes gimbals a partir do RS2. Mas aqui eu tenho o RS3 e o RS3 ele vem só com um adaptador. Você busca lá outra pecinha. Ele vem com uma peça com um sistema para você gravar apenas na horizontal, tá certo? Então o RS3 aqui, ele é um gimbal nativo para você gravar na orientação horizontal, para você fazer vídeos para YouTube. E daí você pode pensar nessa solução aqui também, ó. Estão vendo? Essa solução aqui é um adaptador, que é onde você conecta a sua câmera aqui, e aqui embaixo você tem um outro perfil de sapata, e você consegue girar a sua câmera, né? E ela vai para a horizontal e para a vertical. E eu comprei esse equipamento aqui pensando, nossa, ele vai solucionar os meus problemas do gimbal, porque eu vou colocar isso aqui, se eu quiser gravar na horizontal, eu gravo na horizontal, e se eu quiser na vertical, eu só giro e ele vai estar na vertical. O problema é que quando você coloca isso aqui no seu gimbal, ele não estabiliza, ele não fica balanceado nem ferrando. Ele ele eleva muito o seu centro de gravidade e acaba forçando demais aqui o equipamento. E isso com câmeras como a Canon RP, Canon SL3, Canon R6. A Canon R6 ela já é mais pesada, mas a SL3 ela já é bem mais leve e é inutilizável. Depois de um tempo, eles te mandam quando você compra o RS3, ele vem com esse estabilizador, com essa placa aqui, que é para você gravar na horizontal. Só que daí eu vi na AliExpress esse equipamento aqui. Deixa eu tirar ele aqui. Esse equipamento aqui, ele é um adaptador para você gravar nativamente na vertical. Então, como que ele funciona? Ó, o Alan vai focar aqui para vocês. Em vez de eu colocar esse equipamento aqui para gravar na horizontal, tá filmando bem aí? Uhum. Eu vou colocar esse equipamento aqui, que ele já vai me permitir gravar na vertical, sem eu precisar conectar pegar um L, colocar o L na minha câmera, daí colocar na horizontal, usar a peça da horizontal e daí fazer uma gambiarra. Isso vai acabar adicionando só mais peso para o seu setup, vai ficar mais difícil de balancear, e vai forçar o motor e o motor vai se peidar e a sua imagem vai ficar cagada. Então o RS3 ele pode ser sim utilizado com gravação na vertical, desde que você compre essa pecinha aqui. Noção de valores, o RS3 eu acho que ele ainda está na casa aí dos seus 4.000, 4.500, né?
E essa pecinha aqui você compra ela separada, custa por volta também de R$300 no AliExpress. Mas você vai ser taxado, então se prepare, tá certo? E o RS3, gimbal fantástico. A gente teve um problema com ele, na verdade, que foi bem chato, que depois de um tempo usando, mas também a gente judiou dele, tá? Tenho que dizer que não foi 100% culpa do equipamento. Essa peça aqui, ela teve um defeito, começou a ficar com uma folga e a gente teve que mandar para a DJI. Mandamos para a DJI queria cobrar R$2.600, a gente conseguiu chorar por R$1.600 e eles acabaram trocando toda a parte superior do equipamento. Então, valeu DJI. E aliás, tem vídeo unboxing aqui do RS4 e a gente também vai fazer um review específico do RS4 para vocês que têm curiosidade, tá bom? Mas por que o RS4 eu indico para você que quer já investir no equipamento que é bala e não ter que se preocupar em comprar uma outra adaptação? O RS4 que está aqui, ele já tem um sistema nativo que já vem direto da compra, onde você consegue alternar de gravações horizontais para verticais. E a gente já está o quê? Um mês agora utilizando o RS4 e assim, ó, é lindo, é fantástico, funciona, deveria ser assim. Parabéns DJI, vocês acertaram com essa mudança. E eu vejo que o RS4 também, ele vem com motores maiores e eu não preciso deixar o equipamento tanto no limite. Aqui a gente tem essas réguas aqui, né, onde a gente consegue... o Alan vai pegar aqui. Onde a gente tem essas réguas aqui, né, onde a gente precisa calibrar. E no RS3 elas ficam bem no limite e no RS4 ainda tem uma folga ali para você trabalhar. Então o RS4 é o meu gimbal favorito justamente por essa facilidade de você alternar de uma gravação da horizontal para a vertical, tá certo? Isso aqui muda jogos e eu já passei por situações de ir para uma gravação pensando que ia ser só na horizontal, chegando lá o cliente querendo na vertical e eu tenho que pedir para o pessoal mandar os arquivos, o adaptador por Uber. Então, RS4 para vocês. E o quarto item que eu vou falar para vocês é a câmera. Sim, eu acho que vocês esperariam que eu fosse falar sobre ela no começo, mas para ser bem sincero, a gente tem um ditado também aqui no mundo do audiovisual, que é: a gente namora a câmera e casa com a lente. Sim, a lente, ela faz mais diferença na qualidade do seu vídeo do que a sua câmera, tá certo? Mas o que eu indico para vocês e o que eu aponto para vocês na hora que vocês forem escolher a câmera para comprar? É justamente escolher uma câmera que ela seja versátil e você precisa conhecer os pontos positivos e negativos de cada câmera, porque sim, todo equipamento tem um ponto positivo e um ponto negativo. Vamos pegar aqui, por exemplo, a câmera que vocês estão vendo essa gravação, que é a Canon R6. Gosto muito dela, é uma câmera que ela filma em 10 bits, ela filma em 4K, ela tem todas as ciências de cor da Canon e ela também faz 120 frames por segundo em 1080. Só que ela tem um problema, quando a gente grava em 4K, ela super aquece. Então se a gente estiver em uma diária externa e estiver muito quente, ou até mesmo se não estiver tão quente assim, depois de um tempo ela acaba esquentando, tá certo? Então estudem a câmera que vocês forem comprar, porque ela faz sim a diferença e só por a câmera dizer que grava em 4K não quer dizer que ela vai te entregar um 4K bom. Às vezes você compra uma câmera, às vezes é preferível você comprar uma câmera que não filme em 4K, ao invés de comprar uma câmera que filme em 4K, mas ela te entrega um 4K cagado, que é o caso aqui da SL3. A SL3 é uma câmera muito boa, é uma câmera mais de entrada, sim, claro, mas a gente tem duas aqui na produtora ainda, a gente usa elas para fazer podcast, porque ela é muito boa, e se a gente colocar lentes boas, fica lindo, entendeu? Mas ela não funciona, o 4K dela não funciona bem não. Você vai ver que ela tem um crop gigantesco, eu acho que é um dos maiores crops que eu já vi na minha vida, e também ela grava apenas em 24 quadros. Então não é interessante a gente trabalhar no 4K com ela. E agora vamos para o quinto e último item, que é assim aqui, ó. Tripé. Claro, um tripé. Tripés são muito importantes. E eu já passei muita raiva com o tripé também, tá certo? E eu vou dizer para vocês ao longo desses anos o que eu aprendi sobre os tripés e quando eu tenho que utilizar cada um deles. A gente tem uma variedade de modelos aí, né? O tripé que a gente está usando para gravar esse vídeo aqui não é um tripé tão bom quanto esse aqui. O Alan vai dar um enfoque nesse tripé aqui. Esse tripé aqui é um tripé da Benro, é um tripé hidráulico e com uma cabeça aqui de ball head. Então ele é muito bom esse tripé aqui. O único problema dele é o preço, ele custa por volta de R$ 1.500 e ele também é pesado. Ele é pesado porque ele suporta cargas maiores, então
dependendo do rig que você for colocar em cima do seu tripé, você precisa sim ter um tripé que aguente carga, e esse tripé aqui aguenta bastante carga. A gente acaba utilizando ele mais para estúdio, a gente coloca um teleprompter nele, e não é um teleprompter convencional, é um teleprompter grande de 21 polegadas, vai um monitor embaixo dele, então ele tem que sim ser robusto para aguentar essa carga. Mas isso não quer dizer que você precisa trabalhar só com ele. Por exemplo, se você precisa deixar uma câmera parada, estática, uma câmera até com peso médio, assim, como a R6 que está gravando, vai aguentar super bem, vocês estão vendo, ele está parado aí, né? Você não vai precisar movimentar a cabeça dele, um tripé aí de 200, 300 pila já vai resolver o seu problema, tá certo? Então, quando que eu recomendo você utilizar esse tripé aqui, esse tripé mais caro? Quando você quer fazer um movimento suave. Então, ele tem toda essa fluidez aqui, e se a gente for trabalhar, por exemplo, com esportes, ou que a gente queira gravar alguma coisa que esteja mais à distância, né? Eu preciso ter ou fazer realmente, ou fazer movimentos de pan aqui, ó, mais suaves, você precisa sim ter um tripé hidráulico. Esse tripé que a R6 está apoiado, ele não é bom para isso. Ele vai ficar travando aqui, a sua imagem vai ficar ruim. Então, se você quer trabalhar com movimentos de tripé que você precisa fazer o movimento de pan, invista sim em um tripé hidráulico. Ou também alugue, tá certo? Um outro ponto que eu quero falar para vocês aqui é sobre aluguel de equipamentos. Se você está em um grande centro, com certeza vai ter uma locadora de equipamentos audiovisuais na sua cidade. E se você não tiver uma locadora de equipamentos audiovisuais na sua cidade, tente conversar com outros filmmakers, com a galera local, tenta fazer uma permuta, eu te empresto um gimbal, depois você me empresta um drone, vá trocando, porque isso também acaba facilitando muito na produção. Mas é claro, se você morar em um grande centro, veja os valores ali, faz super sentido, tá bom? E você também consegue ir testando novos equipamentos sem precisar comprar eles. Eu também já fiz isso, tá certo? Eu já aluguei lentes em locadoras, vi se elas atendiam o meu workflow ali, o meu dia a dia, se eu gostava também, e depois eu comprei elas, tá bom? É uma dica aí para vocês também não queimarem dinheiro com equipamento, tá bom? Gente, o vídeo de hoje ficou bem extenso, mas eu passei bastante do meu conhecimento aqui sobre os equipamentos, o que você precisa prestar atenção. E você não se inscreveu ainda? Se inscreve no canal. Se você não se inscreveu, você é mau, tá certo? Agradeço demais a presença de todos vocês aqui. Espero ter contribuído aí com a jornada de vocês, que vocês consigam fazer melhores escolhas. E sim, esses são os 5 equipamentos que eu considero essenciais na jornada de todo filmmaker. E, claro, são equipamentos que estão com a gente agora no momento. Daqui a 5 anos serão outras câmeras, serão outros gimbals, mas a lente e o tripé eu acho que vai ser para sempre, tá? Porque esses daqui não tem muito que inovar num tripé, né, galera? Vamos combinar, tá certo? Eu fico por aqui, peço novamente para você se inscrever no canal, comentar o que você achou e mandar esse vídeo aqui também no seu grupo local de filmmakers, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.